Pergunte ao doutor. Oferecimento: Laboratório Búrigo. Pode confiar. Mova. Medicina da obesidade, videocirurgia avançada. Viva Cirurgia Plástica. Esculpindo sonhos. Marcelo Automóveis. Confiança e credibilidade há mais de 15 anos. E Movelux. A qualidade que você precisa, com o luxo que você merece. Muito bem, são em média 80 batimentos por minuto, quase 5.000 batimentos por hora, 100.000 vezes por dia. O nosso coração trabalha o tempo inteiro e a gente nem percebe. Mas quem nunca sentiu o coração disparar ou bater fora do ritmo? Muita calma nessa hora, porque isso nem sempre é sinal de problema. Mas não dá para relaxar. Fazer exames preventivos e investir em diagnósticos cardíacos antes que os problemas se agravem é o melhor caminho para evitar surpresas no futuro. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje vamos falar sobre arritmias cardíacas. E para falar sobre este assunto, o meu convidado de hoje é o médico cardiologista, também especialista em arritmia cardíaca, Dr. Gustavo Viana. Dr. Gustavo, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Obrigado, vamos tentar fazer um excelente programa e muito esclarecedor. Vamos lá, doutor. Doutor, para começo de conversa, o que é arritmia e como o coração estabelece o ritmo cardíaco adequado? Bom, a arritmia são as situações em que o coração ele sai do ritmo normal, tá? Isso tanto faz ele acelerar, ele ficar numa frequência cardíaca mais elevada ou ficar numa frequência cardíaca mais baixa. Quando a gente fala em que ele fica acelerado, a gente está diante de uma taquiarritmia. Taquiarritmia. E quando ele está mais lento, de uma bradiarritmia. O coração, ele é um músculo, tá? E essa musculatura, ela funciona através de estímulos elétricos. Dentro do coração da gente, existe um sistema elétrico individualizado que faz o coração funcionar. Dentro desse sistema elétrico, a gente tem, na parte alta do coração, no átrio direito, existe um grupo de células que tem a capacidade de gerar impulso elétrico, tá? Que seria o nódulo sinusal. Em geral, ele libera em torno de 60 a 100 batimentos por minuto, 100 impulsos elétricos por minuto, para dar o ritmo cardíaco normal da gente. E com isso existem outros sistemas, como se fossem fios, que transmitem eletricidade para fazer com que o coração trabalhe e trabalhe de uma forma sincrônica. Sempre que existe alguma coisa que fuja dessa normalidade, a gente está diante de uma arritmia. Certo. Doutor, me diga uma coisa, o que provoca as arritmias? Bom, as arritmias, elas precisam de alguns fatores para acontecerem. Uma é um substrato anatômico, tu precisa ter uma alteração nessas células musculares que propiciem elas a gerar esse batimento errado, gerar essa arritmia, gerar esse batimento mais lento. E existem as outras coisas que fazem com que essa célula que já tem essa capacidade de trabalhar errado, que ela possa acontecer isso. Digamos, um paciente que fuma, que teve um infarto, que morreu uma parte do músculo do coração ali, essa cicatriz que ficou no coração, ela pode ser um substrato, uma alteração anatômica para que dê essa alteração elétrica num segundo momento. Pacientes que são hipertensos, pacientes que são diabéticos, pacientes que fazem uma ingestão grande de bebida de álcool no mesmo momento, pacientes que em algum momento ficaram mais ansiosos. Esses pacientes são os pacientes que eles têm mais facilidade ou têm mais propensão a vir a ter essa alteração elétrica do coração. Bem, doutor Gustavo, e arritmias são mais prevalentes nos homens ou nas mulheres? Em geral, em algumas faixas etárias, a gente vê predomínio de arritmias em homens, outras em mulheres. Existem alguns tipos de arritmia que também são mais prevalentes em mulheres. Vou dar um exemplo aqui.
extrasístoles. Extrasístoles são batimentos errados, tá? O coração vem e num dado momento ele tem uma batidinha um pouquinho mais precoce, um estímulo elétrico um pouco mais precoce. Existe um tipo de arritmia específico, que é extrasístole, que vem da via de saída, na saída do ventrículo direito. Esse tipo de arritmia, 70% dos pacientes que tem são mulheres. Tá? Então, em algumas situações, dependendo do tipo de arritmia, a gente vai ter um predomínio no sexo masculino, outro do sexo feminino, e em algumas situações não existe predomínio. Certo. Doutor, as arritmias sempre apresentam sintomas? Quais são os mais comuns? O sintoma mais comum de arritmia são as palpitações, né? A pessoa sente o coração bater fora do compasso. Tá? Essa talvez seja o grande sintoma das arritmias. Em outras situações, o paciente ele ou não sabe referir ou ele não percebe que o coração está descompassado, mas refere cansaço, refere tontura, refere sensação de desmaio, tá? Mas em geral são as palpitações, em algumas vezes as palpitações taquicárdicas, o coração mais acelerado, tá? Mas existem outros sintomas que a gente tem que sempre levar em consideração quando está fazendo a história desse paciente, está conversando com esse paciente, para direcionar, para ver se é um evento arrítmico ou se é uma outra alteração cardiológica. Ok. Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico cardiologista, também especialista em arritmia cardíaca, Dr. Gustavo Viana. Intervalo comercial e já voltamos. Batata frita e hambúrguer, né? Refrigerante à vontade, pão, queijo e manteiga, nada de frutas, cervejinhas, churrasquinhos, salgadinhos, milkshakes e mais uns docinhos. Exercício sempre pra depois, né? Quanto mais peso você ganha, mais você tem a perder. A obesidade é doença crônica e leva a uma série de outros problemas de saúde. MOVA, Medicina da Obesidade e Videocirurgia Avançada. O que você deseja na hora de comprar ou trocar o seu carro? E que tal ir além de uma boa negociação? Venha para o Marcelo Automóveis. Um estoque com as melhores opções em veículos novos e seminovos. Todos com garantia e procedência. Um respeito ao cliente. E ainda a confiança e credibilidade de mais de 15 anos. Veículos com garantia e procedência. Marcelo Automóveis. Avenida Santos Dumont, 1810. Bairro São Luís, Criciúma. Liberdade é poder escolher. Combinar o que você quiser. É definir seu estilo de viver. Em ambientes que criam a comodidade que você merece. Com qualidade, beleza e praticidade. Tenha a liberdade de escolher o que há de melhor para a sua família. Moveluz. A qualidade que você precisa, com o luxo que você merece. O Laboratório Búrigo é uma empresa a serviço da saúde. O resultado do investimento tecnológico e da qualificação dos seus colaboradores é a qualidade e precisão dos resultados, o que garante diagnósticos rápidos e seguros. Laboratório Búrigo. Resultados exatos para uma saúde perfeita. Laboratório Búrigo, pode confiar. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e meu convidado de hoje é o médico cardiologista, também especialista em arritmia cardíaca, Dr. Gustavo Viana. E o assunto de hoje não poderia ser diferente,
é arritmia cardíaca, são as arritmias cardíacas. Bem, doutor, é comum sentir o coração disparar ou bater fora do ritmo quando as pessoas estão em repouso? Essa talvez seja a situação mais fácil da pessoa perceber que o coração está fora de ritmo. Porque se é uma arritmia que vem durante o esforço, em que a frequência cardíaca é mais elevada, às vezes ela pode confundir essa frequência mais elevada com o normal da frequência durante o esforço. Então, o repouso é onde vai ficar mais fácil de perceber a saída do ritmo, tá? Normalmente uma saída descompassada por batidas erradas e irregulares, ou pelo coração acelerado de uma forma permanente, né? Doutor, quais exames podem ser indicados para facilitar o diagnóstico das arritmias a fim de definir aí o tratamento adequado? O exame que a gente vai solicitar vai depender de que frequência que vem essa arritmia, se ela está o tempo todo, se ela é intermitente, mas acontece todos os dias, se ela acontece ocasionalmente, se ela é desencadeada pelo esforço ou não. Digamos, uma pessoa que vem com uma queixa de uma palpitação ou um disparo durante o exercício. A gente pediria um teste de esteira, um teste de esforço, colocaria ela no exercício para ver se consegue ter esse gatilho para essa arritmia. Um paciente que ele tem arritmia e que fica algumas horas com arritmia. Esse paciente a gente pode fazer um eletro que vai dar tempo na hora que tiver com disparo. Um paciente que ele tem uma arritmia, mas ela acontece algumas vezes ao longo do dia e não tem uma duração muito grande. Existe um exame que é uma monitorização contínua, que é o Holter, de 24 horas do eletro, em que a gente consegue fazer essa monitorização. Em outras situações, existem arritmias que incomodam muito o paciente, mas que elas não duram tempo suficiente para que ele vá ao hospital, vá ao consultório fazer um eletro, né? E que não vem todos os dias. Em algumas situações, dependendo do sintoma do paciente, a gente pode optar por um exame invasivo, no caso um estudo eletrofisiológico. Seria um exame em que a gente coloca catéteres dentro do coração e faz uma estimulação, faz um teste, faz um diagnóstico da parte elétrica de forma invasiva dentro do coração. E em algumas situações já faz o tratamento no mesmo momento, se for o caso. Doutor, e como as arritmias cardíacas elas são tratadas? As arritmias a gente pode tratar de 3 formas. Quando é uma coisa leve, uma arritmia que a gente não entenda que vai trazer risco para o paciente, não vai trazer complicações para ele e que não está dando muito sintoma, a gente pode tratar com mudança de estilo de vida. Um paciente que não faz atividade física, a gente orientar ele para que tente ganhar um condicionamento físico, que às vezes isso para alguns tipos de arritmia é suficiente, consegue melhorar. Para outros pacientes que são mais sintomáticos, que já fazem alguma atividade física, a gente pode usar o uso de medicações, no intuito de melhorar os sintomas, de diminuir a incidência de arritmia. Tá? Em algumas situações, quando essas 2 terapêuticas não funcionam, a gente pode tentar a forma invasiva, novamente entrar com o catéter e tentar ir lá e localizar onde está o circuito da arritmia e cauterizar ele. Alguns pacientes em que a arritmia possa ter risco de vida, esses pacientes eles são tratados com um desfibrilador no caso implantável. Certo. Funcionaria como um marca-passo, só que interpreta quando o paciente está com essa arritmia, e existem na programação dele algumas formas de tentar reverter essa arritmia. E que no último caso, quando não se consegue com as terapias em que a gente programa, ele liberaria um choque, como se fosse uma cardioversão, para voltar esse paciente no ritmo normal. Então esse seria o tratamento para o paciente que tem uma arritmia e uma arritmia que traz risco de vida. Então a gente tem para o tratamento das arritmias, desde mudança de estilo de vida até as formas mais invasivas. E tudo vai depender do grau de risco desse paciente, do quanto que incomoda esse paciente, para a gente direcionar para um desses tipos de tratamento. Doutor, deixa eu te perguntar uma coisa. No início do programa, na minha introdução, eu falo que o coração ele bate até 100 mil vezes por dia. Isso. Certo? Quando se fala de uma arritmia leve ou até aquela mais intensa, seria mais ou menos qual o pico? Qual seria os batimentos irregulares? De quanto a quanto? Para ter uma noção para o meu telespectador entender um pouco melhor. Depende do tipo de arritmia.
É óbvio que se a gente tem uma arritmia que tem risco de vida, mesmo a gente fazendo o diagnóstico de períodos curtos, mas que para aquele paciente possa trazer risco, isso já é importante para ele. Certo. Vamos pegar aqui uma situação, as extrasístoles, que são talvez a arritmia mais frequente no dia a dia do consultório. A gente pensa em tratamento em duas situações. Quando essa arritmia está muito frequente, que possa trazer risco, possa dilatar o coração desse paciente para tratar, e no caso disso, digamos, em relação às extrasístoles ventriculares, tem alguns trabalhos que mostram que acima de 10 mil batidas erradas por dia, ou seja, 10% desses 100 mil batimentos que seriam os normais por dia, tiverem errados, esse paciente ele tem risco de dilatar o coração. Então esse é o paciente que, mesmo não sentindo nada, a gente indica tratamento para ele, tá? E o paciente que é sintomático e que incomoda ele, mesmo não tendo essa incidência toda, a gente vai tratar. Vai tratar. Isso. Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico cardiologista, também especialista em arritmia cardíaca, Dr. Gustavo Viana. Já voltamos. Batata frita e hambúrguer, né? Refrigerante à vontade, pão, queijo e manteiga, nada de frutas, cervejinhas, churrasquinhos, salgadinhos, milkshakes e mais uns docinhos. Exercício sempre pra depois, né? Quanto mais peso você ganha, mais você tem a perder. A obesidade é doença crônica e leva a uma série de outros problemas de saúde. MOVA, Medicina da Obesidade e Videocirurgia Avançada. Viva a Cirurgia Plástica, esculpindo sonhos. O Laboratório Búrigo é uma empresa a serviço da saúde. O resultado do investimento tecnológico e da qualificação dos seus colaboradores é a qualidade e precisão dos resultados, o que garante diagnósticos rápidos e seguros. Laboratório Búrigo. Resultados exatos para uma saúde perfeita. Laboratório Búrigo, pode confiar. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e meu convidado de hoje é o médico cardiologista, também especialista em arritmia cardíaca, Dr. Gustavo Viana. Bem, doutor, há muitos tipos diferentes de arritmia cardíaca. Existe alguma que exija tratamento especial? Existem. Em geral, as arritmias assim, que vão preocupar mais a gente, o que vai precisar de uma abordagem mais agressiva, são as arritmias que têm risco de vida, tá? Hoje existe uma série de arritmias que têm essa característica. Algumas com transmissão genética, que normalmente relacionadas a canais iônicos, que são canais que geram um impulso elétrico dentro do coração. Então já tem mapeados alguns tipos de arritmia com alteração nesses canais e que tem transmissão genética. Esses pacientes, em geral, existe, óbvio, para cada situação existe um fluxograma, uma série de características que a gente vai levar em conta para dizer se esse paciente, dentro dos pacientes que preocupam a gente, se esse paciente é aquele que tem mais risco ou se ele é o que tem menos risco. Então, em geral, os pacientes que a gente interpreta como pacientes de alto risco, esses são os pacientes que a gente vai ser mais invasivo, com estudo eletrofisiológico, que é o catéter que a gente entra, bota lá dentro do coração, mapeia a parte elétrica. Em geral, esse exame é um exame que ajuda a gente a decidir qual paciente vai ser tratado com desfibrilador, qual vai ser tratado com remédio, tá?
Os pacientes que têm alteração na estrutura do coração, na anatomia do coração, esses são pacientes que, em geral, também preocupam mais a gente. Então, um paciente com um tipo de arritmia ou que tem um desmaio, um paciente que já infartou, que perdeu uma parte da musculatura por cicatriz, por necrose dessa parede, por morte dessas células musculares, né? E dependendo da extensão, o grau de comprometimento que isso possa ter acontecido no coração. Então, quando um paciente que infartou, que teve morte então do músculo do coração e ele perdeu uma grande parte da função contrátil, esse paciente ele pode apresentar alguns tipos de arritmia e nessa situação serem arritmias que tragam risco para ele, e esse é o paciente que a gente vai tratar de forma diferenciada. Doutor Gustavo, um portador de arritmia pode levar a vida normal, como até mesmo praticar atividade física? Assim, ó, na maioria das situações de arritmia, a gente não vai proibir o exercício para esse paciente, pelo contrário, vai até orientar, é óbvio, dentro do limite que essa arritmia permita, até porque o condicionamento físico vai acostumar a descarga de adrenalina que a gente tem durante o esforço. Em outras situações, como uma situação de ansiedade, uma situação de medo, uma situação de dor, esse paciente que está mais condicionado, ele não vai ter esse gatilho da adrenalina tão evidente, não vai ter uma resposta tão exacerbada. Existem até alguns temas em congresso do paciente com desfibrilador, que em geral é esse paciente que tem mais risco de vida, que está mais preocupado, se esse paciente pode ter atividade física ou não. Na imensa maioria das situações, sim, ele pode fazer atividade física. O que a gente costuma evitar e afastar esse paciente, ou os pacientes que têm arritmia que possam ter algum risco, são de atividades físicas competitivas. Por quê? Porque na atividade física competitiva vai ter a cobrança, necessidade de resultado, necessidade de passar do limite dele durante o esforço. Então isso, na maior parte das situações, a gente gosta de evitar. Doutor, é cada vez mais comum o consumo de energéticos, principalmente entre jovens. Esta substância pode ser um fator desencadeante de problemas cardíacos? Pode sim. Primeiro a gente tem que entender o que é o energético. O energético nada mais é do que uma quantidade grande de estimulante, certo. No caso principalmente a cafeína. Então uma latinha de energético, em geral, ela equivale a algumas xícaras de café expresso. Então se tu pegar aí a população mais jovem que vai para a balada, em geral o que eles fazem? Misturam energético com álcool. Isso são dois estimulantes. E em geral não é uma lata de energético e uma dose de bebida. Em geral são doses maiores. Então entender que esse paciente está recebendo uma carga de estimulante bem grande. Para a maior parte desses pacientes, talvez nunca aconteça nada. Agora, para aquele paciente, lembrando que a gente falou no começo, que tem uma alteração nessas células que geram eletricidade no substrato, quando ele recebe essa carga grande de estimulante, ele pode sim gerar alguns tipos de arritmia. Como um deles é fibrilação atrial, tá? Que é uma arritmia que faz com que o coração acelere bastante, acelere de forma descompassada. E hoje em dia não é tão incomum a gente ser chamado no hospital para reverter esses tipos de arritmia no paciente jovem que usou o energético, tá? Então assim, para uma maior parte das pessoas não vai acontecer nada, certo. Mas para alguns indivíduos isso pode trazer problema e problemas graves. Agora, qual o paciente que está mais sujeito ou não? Como às vezes a gente não sabe, o bom é que se evite o excesso. Claro, é bom sempre que tenha um cuidado, né? Bem, doutor, exames preventivos são indicados a partir de que idade e qual a periodicidade? Em geral, assim, uma consulta de rotina, assim, pensando em prevenção cardiológica, se fala em algo em torno dos 30 anos, tá? É óbvio que se o paciente tem uma história familiar muito importante, um pai que infartou cedo, um pai que fez ponte safena muito cedo, ou uma história de colesterol muito grande na família, esse paciente ele deveria ou iniciar o acompanhamento dele mais cedo. Por quê? Porque às vezes aos 30 anos a gente já pode ter alguma alteraçãozinha de depósito de gordura nas artérias, alguma coisa se a gente tivesse começado a tratar antes, talvez já tivesse evitado isso. Mas em geral aí uma idade algo em torno dos 30 anos. 30 anos. Bem, doutor Gustavo, agora para finalizar a nossa entrevista, o corpo sempre avisa quando algo não está bem.
A quais sinais devemos estar atentos para desconfiar de algum problema cardíaco? Certo. Pensando no lado cardiológico, algumas coisas são fundamentais e o que a gente pergunta sempre nas consultas. Primeiro, dor no peito, falta de ar, né? Se o coração acelera demais, se esse paciente está cansando demais aos esforços, se eventualmente dor de cabeça muito frequente, para pensar numa oscilação de pressão, tá? Em geral, esses seriam os sintomas assim mais comuns no dia a dia da gente. Então, dor no peito, falta de ar, alteração do ritmo cardíaco, um cansaço importante, tontura, desmaio. Essas seriam as coisas assim que lembrariam algum tipo de problema cardiológico que demandaria uma investigação um pouco maior. Ok. Olha, tá certo, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar com o médico cardiologista, também especialista em arritmia cardíaca, Dr. Gustavo Viana. Dr. Gustavo, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado também e ficamos à disposição. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site www.pergunteaodoutor.com. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Pergunte ao Doutor. Oferecimento: Laboratório Búrigo. Pode confiar. Mova. Medicina da obesidade, videocirurgia avançada. Viva Cirurgia Plástica. Esculpindo sonhos. Marcelo Automóveis. Confiança e credibilidade há mais de 15 anos. E Movelux. A qualidade que você precisa, com o luxo que você merece.